durante essa semana toda, Deus falou poderosamente comigo, sabe? Eu, sinceramente, recebi muito do Senhor durante esses dias e o Senhor tem falado muito comigo sobre a atual situação, a atual condição da igreja e a atual situação e condição do mundo. E aí o Senhor me dizia para profetizar uma palavra sobre a igreja de que nós somos mais do que vencedores. Você pode dizer isso comigo já? Eu sou um mais do que vencedor. Com esse teu ânimo aí, você não ganha nem daquele gigante fracassado do Golias. Pode dizer com mais força, eu sou mais do que vencedor. Eu comecei, cara, a ler, a ouvir, a estudar, a buscar informação. E esses dias eu estava conversando com a pastora e a pastora estava lendo uma reportagem. E na reportagem dizia que o Brasil até 2050 vai se tornar um país inviável de viver por causa do aquecimento global. Aí ela começou a ler, assim é sonho, se tu for me contar um sonho ruim eu já mando tu parar na hora. Ela começou, hoje teve uma irmã que sonhou comigo, irmãos, até isso, o sonho tão confuso. Ela só não sonhou que uma lagartixa me engolia, mas ela me contando o sonho, irmãos. Eu perguntei para ela, o que tu comeu ontem, filha? E ela me disse, só uma barca de açaí. Eu disse, pode ser essa a explicação. Esses dias eu estava conversando com a pastora e a pastora me dizia, Fabiano, tu sabia que até 2050 estão dizendo que o Brasil vai ficar inabitável? Eu disse, pô, Lidiane, para com isso, cara. Vem me largar uma bomba dessa assim. E eu comecei a ouvir essa palavra, eu comecei a buscar essa palavra, e o Senhor começou a ministrar meu coração. Mas deixa eu ler algo que, infelizmente, vai te deixar estarrecido, chateado e abatido. Mas depois vai ser uma palavra profética. Você crê nisso ou não? Olha as notícias que chegam na tua televisão, e olha as notícias que chegam no teu Instagram, na tua rede social ali. Olha isso. Nesses últimos meses, tá? Deus tem me levado muito a me unir em fé pela igreja perseguida. Eu tenho mostrado repetidamente aqui uma pulseira que eu comprei para nunca esquecer de orar por eles, porque nela diz um com eles e ela tem esse arame farpado aqui para uma lembrança. Mas todas as vezes que eu começo a orar por essa igreja, eu começo a ficar com meu coração apertado, eu começo a ficar pensando no que está acontecendo ao redor do mundo. E olha lá, o que tem de informação na rede social, e a fonte dessas informações que eu vou te trazer agora, são das Nações Unidas, não é uma fonte qualquer, são fontes fidedignas. Consequências da Covid-19, tá? Olha como é que é o mundo que nós estamos vivendo, as consequências da Covid-19. O número de mortes provocadas direta e indiretamente pela doença foi de 15 milhões até o fim de 2021. Mais de 4 anos de progresso no alívio da pobreza foram eliminados, tá? Empurrando mais de 93 milhões de pessoas em todo o mundo para a pobreza extrema. Então, após a Covid-19, lá na Covid, 15 milhões de pessoas indiretamente morreram ou infectados pela doença, ou por causa dela. Quem ficou com uma sequela? Eu fiquei com uma sequela, gente, foi uma coisa terrível. Quem ficou com alguma sequela da Covid-19? Levanta a mão bem alto, não é porque tu não está... Pode ficar tranquilo. Eu fiquei com uma dor nas costas a cada momento que eu fico em pé, que é uma coisa terrível. Até aquecer o corpo é uma coisa terrível. Mas olha isso, 93 milhões de pessoas ao redor do mundo passaram a viver em pobreza extrema. Por quê? Porque por causa da Covid-19 se perdeu emprego, se perdeu condições, empresas fecharam e muita coisa aconteceu. Olha um outro ponto, uma outra informação. É emergência climática. Enquanto isso, o mundo está à beira de uma catástrofe climática, da qual bilhões de pessoas já estão sentindo as consequências, as emissores. Abre a tua Bíblia em Romanos 8, versículo 37. Porque o cenário de caos está montado, irmãos. As redes sociais estão aí, as informações são bombásticas em todo o tempo, mas deixa eu te dizer algo que fala lá em Romanos 8, versículo 37. Você pode repetir isso comigo em voz alta? Eu quero te convidar a ficar em pé. Se você puder proclamar essa palavra sobre a sua vida em pé, eu te convido a fazer isso. Fique em pé aí. E repete comigo, mas em todas as coisas. Porém, diga para quem está do seu lado aí, porém,
mas em todas as coisas, profetiza para ele, porém, em meio a essa tranqueira toda, somos mais do que vencedores, por meio de Jesus Cristo, que nos amou. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Tem uns que ficarão sentados, e os que ficarão sentados não receberão a bênção. Eu estou brincando. Pô, no mundo de tragédia tu não levanta. Eu acabei de te informar que 95 milhões de pessoas estão vivendo na miséria. 25% da população está vivendo com depressão. E tu não levanta, cutuca aí, dá uma cotovelada nele e diz assim, fica ligado, irmão. Sabe o que começou a acontecer, cara? Eu comecei a olhar para esse cenário de caos todo. E eu comecei a dizer para o Senhor, tá, Senhor, mas e aí? A tua palavra diz que por um caminho o diabo vem, mas por 7 ele tem que sair. Eu digo, e agora, Senhor? Aproximadamente 6% da população está com depressão. E agora, Senhor? E o Senhor me olhava e me mandava dizer para vocês, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então eu quero te dizer para você durante essa noite toda, dizer comigo muitas vezes, eu sou mais do que vencedor. Sabe por quê? Porque o cenário de caos pode estar montado, porque o cenário reverso pode estar montado, mas eu, quando estou em Cristo, sou mais do que vencedor. Porque Cristo é quem me fortalece. Em tempos de crises, eu sou mais do que vencedor porque Cristo está comigo. Sabe quando a tempestade alcançou lá Mateus 8, versículo 23? Quando a tempestade alcançou o barco em que os discípulos estavam, tudo parecia que ia terminar, irmãos. A sensação é sempre a mesma. A sensação de incapacidade, a sensação de medo, a sensação de insegurança. É a mesma para todos nós. Abre a tua Bíblia aí em Mateus 8, versículo 23. Pode desligar essa caixa para mim aqui, Miguel, que ela está roncando e está um caos aqui. Olha o que diz em Mateus 8, versículo 23. Em seguida Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. De repente veio sobre o mar uma tempestade violenta com ondas que cobriam o barco. Irmãos, ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, o que ele fazia? Dormia. Jesus o que fazia? Sabe por quê? Porque o poder está nele. Sabe quando você tem consciência, você tem discernimento da vitória? Você pode até estar sentindo dor, você pode até estar sentindo desconforto, você pode até estar sabendo que a crise está te pegando, mas sabe quando tu pode deitar descansado? Olha o que Jesus fazia, versículo 25. Os discípulos foram acordá-los clamando, Senhor, salva-nos. Olha o ponto de exclamação que diz, que tem no final. Senhor, salva-nos. O ponto de exclamação está dando um grito. O ponto de exclamação é uma afirmação. Senhor, salva-nos. As águas, a Bíblia está dizendo ali, que as águas elas já estão passando do barco. As ondas elas estão passando do barco. E eles diziam, vamos morrer, com mais outro ponto de exclamação no final. Vamos morrer. Por que você está com medo? Olha Jesus. Por que você está com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé? Também ponto de exclamação. Jesus então está olhando para eles e está dizendo, vocês estão afirmando que vão morrer? Eu afirmo para vocês, a fé de vocês é pequena. Por que vocês estão com medo? Como é pequena a sua fé. Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Sabe, irmão, deixa eu te dizer algo. Durante as muitas crises que vivi na minha vida, durante as perdas, durante os tempos de insegurança, eu quero te convidar a ficar muito concentrado aqui, tem muita movimentação aí. E a palavra profética não vai sair assim. Desliga para mim, pelo amor de Deus, tá?
Louvado seja Deus. A sensação que a gente tem é sempre a mesma. Quando a crise nos alcança, quando a crise alcança as nossas famílias, quando a crise alcança a nossa casa, com todo mundo acontece a mesma coisa. A sensação de incapacidade, a sensação de que será que eu não consigo? Será que eu estou fazendo algo errado? Será que tem algo errado comigo? A sensação de medo também, ela alcança todo mundo quando a crise chega. A sensação de insegurança, ela é a mesma para todos. Pedro, Tiago, João e os caras, eles estavam no barco, a onda estava passando do barco, irmãos. Não é anormal tu sentir medo. É anormal tu saber que Deus está no barco e achar que nada vai acontecer. Porque muitos de nós pegamos as nossas Bíblias e professamos a fé. Muitos de nós pegamos as nossas Bíblias e tem gente que sabe versículos de cor, assim como eu. Tem gente que conhece versículo a versículo, tem gente que fala versículo a versículo. Mas quando a crise chega, esquece que Jesus está no barco. Quando o problema chega, esquece que Jesus está no barco, que quando Jesus está no barco, não há tempestade, Ele acalma a tempestade. Eu não sei exatamente em que condição você vive hoje, mas o que eu tenho para te dizer e o que eu venho lendo durante todos esses anos de Bíblia, durante todos esses anos no Evangelho, e lá se vão 29 anos lendo a Bíblia, 29 anos clamando a um Deus por socorro, 29 anos clamando na minha vida por socorro. Quem conhece a minha história sabe, quem conhece a história da minha família sabe. As tempestades, elas sempre estiveram junto de nós. As tempestades parece que elas sempre andaram nos cercando. Por quê? Porque quanto maior é a tempestade, maior será o sinal de vitória quando nós conseguirmos vencer aquilo que nós estamos enfrentando. Deixa eu te dizer algo, quando você está enfrentando uma grande dificuldade, se você tem fé para vencer, se você tem fé em Jesus, se você tem fé naquele que tudo criou, quando a tempestade acalmar, irmão, você vai olhar para a tempestade e vai ver que ela nem era tão grande assim, mas a tua fé, quando falta, ela te faz ter medo das coisas. Às vezes a gente está passando por uma crise financeira. Há um remédio na Bíblia para a crise financeira. Há um remédio. A Bíblia tem um remédio para a crise financeira. A Bíblia tem um remédio chamado Malaquias 3, versículo 10. Ele te manda fazer prova dele. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você abre a porta da sua casa para pessoas que não são confiáveis? Você abre? Quem abre? Você deixa dormir na sua casa quem não é confiável, quem pode te roubar? Você deixa ou não deixa? Você deixa acessar o seu quarto quem não é confiável? Quarto, lugar de intimidade? Não. Sabe por quê? Porque ele vai te roubar em algum momento. Mas sabe o que acontece conosco? Quando Deus nos pede fidelidade, nós o roubamos. Sabe o que acontece conosco quando Deus nos pede fidelidade? Quando Deus nos diz para confiar nele, nós desconfiamos, nós confiamos em nós mesmos. Então nós tomamos o dízimo, nós tomamos a oferta e nós controlamos, deixando Deus de fora disso. A igreja há séculos está sendo sustentada por Deus. A igreja há séculos, ela está sendo sustentada por Deus. Ela nunca precisou de mim ou de você, mas Deus, Ele sempre está nos dando uma oportunidade de confiar nele, e então confiando nele fazer parte disso. Mas como fazer parte disso se nós não somos confiáveis? Como se manter fiéis então? Como que eu posso me manter fiel a Deus se eu não confio nele plenamente? Sabe, se a Bíblia está me orientando coisas,
Se a Bíblia está me dizendo para confiar nele e fazer prova dele, por que eu não o faço? Porque nós estamos sobre a cultura dos discípulos também. Quando o medo bate, a gente não sabe como lidar com as coisas, então a gente clama desesperadamente porque acha que vai morrer, esquecendo que Jesus está no barco. Pode ser até que 95 milhões das pessoas estejam vivendo em extrema fome. Pode ser até que 25% da população esteja depressiva. Pode ser até que 6% dos brasileiros estejam depressivos. Mas deixa eu te dizer, você que entrou aqui nessa igreja hoje, você está dando um basta para todas essas coisas. Porque se a depressão ou essa crise te alcançou, eu profetizo que em nome de Jesus, quando você sair daqui, você é um mais do que vencedor. Sabe por quê? Porque aqui mesmo que as crises estejam batendo na nossa porta, nós ainda assim acreditamos que Deus nos faz mais do que vencedores. E nesse mundo cheio de notícias más, nesse mundo que a gente vive que aponta um fim caótico, nesse mundo em que realmente as coisas não estão indo bem, as batalhas que a gente vive parecem ser intermináveis, como que Deus pode nos dizer que nós somos mais do que vencedores? Quando a gente olha para o fim das coisas, e a gente olha o cenário que está vivendo, a sensação que a gente tem é que as coisas vão terminar de forma caótica. Mas eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Jeremias capítulo 15. E quero te dar ânimo. Eu quero te dizer uma palavra. Jeremias capítulo 15, eu preciso que todo mundo abra. Versículo 20. E mais uma vez, se você acredita nessa palavra profética, eu quero que você leia essa palavra comigo em pé. Vamos lá? Hoje é o dia de sair da cadeira muitas vezes. Você vai ler essa palavra profética comigo em pé. Quem está aqui, irmãos? Quem está afim de receber algo novo? Olha para quem está do teu lado e diga assim para ele: o mundo está apontando um fim terrível. As coisas que nos cercam parece que cada dia estão piores. Mas deixa eu ler uma palavra junto com vocês. Eu vou ler e vocês repetem, tudo bem? Versículo 20, a Bíblia diz assim: lutarão contra você como um exército, mas eu te tornarei invencível como uma muralha de bronze. Não o vencerão, pois estou com você para protegê-lo e livrá-lo. Eu, o Senhor, falei. Você pode estar vivendo um cenário de caos, mas deixa eu dizer algo para você. Você é mais do que vencedor. Pode ser que o inimigo se levante contra você como um exército, mas ele está te tornando como uma muralha de bronze, e nada pode vencer você, porque o Senhor está falando. Pode sentar dizendo aí: eu sou mais do que vencedor. Você está tomando posse aí? Porque a OMS ainda continua dizendo que 25% da população está vivendo em depressão. Que o aquecimento global vai acabar com o Brasil em 2050. A pastora falou essa informação, eu disse para ela: está amarrado. Eu vou viver numa ilha, cercado por água, numa praia. Já que vai acabar, eu quero acabar bem. Quero acabar no mar. Porque as informações que chegam são informações que trazem desânimo. Mas o que eu quero te dizer hoje: se você tem a Bíblia na sua casa, se você tem Jesus como Senhor e Salvador, mesmo que tudo esteja se destruindo ao teu redor, Ele te diz, irmão, ainda que lutem contra você, como um exército, eu o tornarei invencível como uma muralha de bronze. O inimigo pode te tentar, mas ele não vai te derrubar. Porque você é um mais do que... Você tomou posse disso mesmo? Quantos aqui montaram planos na sua vida já? Eu montei muitos planos. Quantos aqui já pensaram que atualmente, conforme os planos que tu montou, quantos aqui imaginaram que estariam em outra condição?
Quantos aqui pensaram que emocionalmente iam estar maravilhosos agora, quando chegasse esse tempo? Quantos aqui, como eu, pensaram que profissionalmente, espiritualmente, estariam nadando de vento em popa? Quantos aqui, quando eram crianças, diziam assim: eu vou ser médico, vou ser rico? Ou vou ser jogador de futebol e vou ser rico? Aí os dias começaram a vir, começou a ficar mais difícil as coisas, tu te encontrou com a matemática, o português começou a ser um Golias, aí tu começou a estudar ciências, aí depois tu foi ver a história, e tu começou a ler história, tu começou a fazer prova de história. Quem já teve a sensação quando fazia prova de geografia e história que não valia para nada? Deixa eu te dizer, não valia. Os professores de história e geografia, perdão, foi mais forte que eu. Quantos têm a sensação de que quando estavam na sala de aula para aprender sobre física, olhavam para o professor João das Cobras? Quem foi aluno de João das Cobras? Quem conheceu a figura? Tu foi aluno de João das Cobras, Cleuzinha? Ah, tá. Quem conheceu o João das Cobras? O João das Cobras, ele vinha com uma cobra e atirava a cobra no meio da aula e dizia: isso aqui é bom. O Satanás é representado em qual animal? O João das Cobras, quando ele estava ensinando física, era encantador, porque só ele entendia. Era uma coisa genial, tu precisava entrar na mente dele. E aí quando tu ia fazer as provas, tu começava a escrever: que raio que está escrito aqui, meu irmão? Quando acabou uma prova de física, eu não vou falar química, porque tem uma irmã aqui que é professora de química, então eu vou me abster dessa guerra. Quando terminou a prova, tu olhou e disse assim: mas cara, para que eu vou usar esse raio de química ou física? Química não, química a gente usa. Vocês ouviram o que a pastora acabou de falar? Pelo menos no cabelo. Quando terminou aquela prova, tu olhou e disse assim: mas o meu sonho é jogar futebol. Para que eu estou fazendo isso? E aí tu deu aquela relaxada. Ah, não vou fazer isso aí, meu. Ah, não vou estudar, azar. Aí tu vai lá e tira aquele 0 redondo. Quantos imaginaram que quando chegasse, como eu, aos 47 anos de idade, fez aquele plano, casa própria, empresa no seu nome, muitos empregados, casa na praia? Eu sonhei com isso. Eu dizia para Deus: eu vou jogar futebol, eu vou ser rico, eu vou dar uma casa para minha mãe. Minha mãe morreu, eu tinha 23 anos de idade. Quer dizer que a casa eu ia herdar eu mesmo. Eu dizia para mim mesmo: eu vou ser rico, eu vou morar numa praia, eu vou comprar um motorhome, a vida vai ser um luxo, ninguém vai precisar trabalhar no meu entorno. Aí os dias foram passando. Eu fui deixando um pouco de lado a matemática. Eu fui vendo que o sol raiava cedo. A minha filha, ela começou a trabalhar de carteira assinada algum tempo atrás, e eu olhei para ela um belo dia, quando ela foi sair numa segunda-feira, porque toda semana tem segunda-feira. Ela foi sair numa segunda-feira e me disse assim: ai, estou podre de cansada. Eu olhei: bem-vinda ao mundo pós-Adão. Eu olhei para ela e disse: filha, eu tenho uma coisa para te dizer, o teu expediente mais longo é o da segunda-feira, tu trabalha até às 20 horas. Mas quando eu sonhei todas as coisas, eu pensava para mim: a minha filha vai só viver da minha empresa. Pergunta para mim quando é que eu abri uma empresa. Tenho até medo. A empresa que dizem que eu abri foi uma igreja. E eu sonhei, eu planejei muitas coisas. Eu espiritualmente pensei também em muitas coisas. E glória a Deus que espiritualmente é a melhor de todas as coisas que eu imaginei que eu estaria. E realmente estou. Profissionalmente eu imaginei: cara, eu vou fazer uma faculdade, já que o futebol não deu certo, eu vou viver disso. Eu fiz uma faculdade, já era velho.
Eu fiz a segunda faculdade, eu já tinha 45 anos. A pós-graduação eu comecei aos 47. Quando eu programei toda a minha vida, eu nunca imaginei que as coisas não dariam certo. Sabe um cara que programou a vida toda, e assim como eu, viveu uma vida de ilusão por muito tempo? Um cara chamado Davi. Davi, quando nasceu aquele menininho loiro bonito. Quem bonito se dá mal na vida, irmãos? Não há uma tendência para o feio? É ou não é uma tendência para o feio se ferrar? O bonito está sempre soberano. O bonito, eles são escolhidos para os melhores empregos, é ou não é? Eu sei porque eu sou bonito. Eu sempre enfrentei essa dificuldade. Aí o Senhor mexeu na minha vaidade e roubou o centro da minha atenção. Mas a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Davi, quando ele começa, tem um irmão assim que ele tomou posse agora. Quando ele entrou no quartel, os caras olharam para ele e disseram para ele: tu é 60% calvo. Tu já viu alguém dizer para o cara que ele é 60% calvo? Quando eu planejei a minha vida, eu acredito que Davi foi a mesma coisa. Davi, quando planejou a vida dele, cara, Davi planejou aquele alemãozinho bonito, olho claro, filho de uma família de guerreiros. O que tu espera? Eu vou ser general no exército. Quando eu crescer, aí o cara alcança 1,67 m, diz os estudiosos. 1,67 m. Quem que é general com 1,67 m? Aí começou a jornada da vida dele. Os irmãos começaram a ir para a batalha, os irmãos começaram a ir para a guerra, os irmãos começaram a fazer as coisas, começaram a acontecer com os irmãos, os planos dele começaram a dar tudo errado. O exército dele era o urso e o leão, e ele defendia as suas ovelhas. De repente você está vivendo uma situação semelhante à de Davi. Eu planejei que eu estaria na frente da tropa, e a sua tropa era as suas ovelhas. O seu maior adversário eram os leões que queriam atacar as ovelhas do seu pai. E toda vez que você ia sentar à mesa, toda vez que Davi chegava para sentar à mesa, ele não era bem-vindo, porque ele era um filho bastardo. Filho bastardo, para quem não sabe, é um filho fora do casamento. Olha quem não casou ainda e tem filhos, cutuca aí quem está do teu lado da corda. A bastardia foi a pior coisa que aconteceu para Davi. Um filho fora do casamento. Davi, toda vez que ia sentar à mesa com seus irmãos, o pai dele olhava para ele e dizia: você não pode sentar aqui. Só senta à mesa os filhos, os bastardos esperam lá fora. Será que Davi planejou isso? Será que Davi queria isso? Será que Davi sonhou com isso? Será que nos planos de Davi estava escrito isso? Eu vou ser um general das ovelhas do meu pai, porque nem minhas são. Eu vou lutar contra Golias, e o maior Golias que ele lutaria era um leão. Será que é isso que Davi tinha planejado? Eu acredito que você, como eu, também não alcançou o cume da montanha dos seus sonhos. Mas deixa eu te dizer o que diz na palavra no Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu e você andemos por um vale de sombra ou morte, não temeremos mal algum. Então Davi começa a dar aula. Davi começa a ensinar. Eu sou bastardo. Eu não sento para comer as comidas nobres do meu pai. Eu como quando sobra, eles levam na rua. Mas mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ele começa a dar aula, porque ele começa a dizer assim: porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Quer dizer que se tudo começa a dar errado no meu lado, tu me consolas, Senhor. Então ele diz: tu preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Está ali falando o filho que não pode sentar à mesa com o pai. Está ali sentado falando o filho que é rejeitado.
Está ali falando o filho que foi rejeitado pela família. Então quem está olhando essa história e quem está narrando essa história é um vencedor. Porque mesmo que ele esteja em crise, ele olha para aquela crise e diz: tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus adversários. Então enquanto os meus adversários estiverem tentando me atacar, tem uma mesa pronta com o melhor de Deus e com a minha vitória para ser entregue nas minhas mãos. Unges a minha cabeça com óleo. A unção com óleo que é referida na Bíblia, era uma unção de purificação. Quando o óleo era colocado na cabeça, o homem ele era purificado por aquele óleo, porque o óleo, esse óleo que vocês veem aqui que a gente tem, ele representa a presença e a unção do Espírito Santo. Então quando o óleo tocava na cabeça de Davi, a unção poderosa do Espírito Santo, a limpeza e a restauração estavam tomando Davi. Então ele prepara uma mesa na presença dos adversários, unge a cabeça com óleo, e então o cálice de Davi, ele está dizendo que transborda. Deixa eu te dizer algo, mesmo que você esteja enfrentando um tempo de dificuldade, mesmo que você não tenha alcançado ainda aqueles sonhos que você tinha planejado, mesmo que as coisas não estejam dando certo ainda, o Senhor tem uma mesa preparada para você, e você é sim mais do que vencedor nele. Porque quando eu não tenho mais forças, assim como Davi, o Senhor ainda assim é soberano em todas as coisas. Eu olho para ela e para Julie, e a gente como marido, a moda antiga, o marido à moda antiga, ele ainda é aquele fator raro na humanidade, que o homem hoje de verdade está em falta no mercado, irmãos, está escasso. Vocês que não casaram ainda, dá para começar a jejuar. Mas a gente que é marido, aqueles da moda antiga, que quando tu casa, a tua mãe te olha e te diz assim: a responsabilidade é tua, Fabiano. E eu tenho a minha filha, e a minha filha é filha da bastardia. A Julie foi feita antes do casamento. Eu fui na minha mãe, todo corajoso, dizer para ela que a Lidiane estava grávida. Fui na minha mãe, olhei para minha mãe e disse: mãe, tem uma coisa para te contar, mãe, mas pega leve. A minha mãe também, aquela geração que é rara nos dias atuais. E eu disse para ela: mãe, tem uma coisa para te contar. A Lidiane está grávida. Ela estava ouvindo o Grêmio, que eu não sei nem se está ganhando ou perdendo agora. Michael profetizando derrota, está dizendo que está perdendo. Pô, estou pregando uma palavra aqui. A minha mãe olha para mim e ela diz o seguinte: Fabiano, deixa eu te dizer uma coisa. Baixou o rádio, e aí era causa de irritação. Precisou diminuir o Grêmio, ela baixou o rádio, botou o rádio no lado e disse assim: tu tem 30 dias para sair da minha casa. Eu disse: como, mãe? Em 30 dias tu tem que estar fora daqui. Se em 30 dias tu não estiver fora daqui, no 31º dia todas as tuas roupas estarão dentro de uma mala no lado de fora da minha casa, porque homem que é homem para fazer, é homem para criar. Então a minha mãe me dá o seguinte recado. Ela me disse assim: eu vou dar a mesa da tua cozinha. E eu pensei: tá, mãe, vai dar a mesa da cozinha. Nós vamos comer o que na mesa, filha? Acorda, nós precisamos de ti agora. Nos sustenta. Ela olhou para mim e disse assim: eu não sei como tu vai fazer, Fabiano, mas tu vai ser homem. Porque eu não fiz filho para ser sustentado por mulher, e nem tampouco para ser sustentado por mãe. Então o meu filho vai tomar uma atitude de homem e vai sair daqui e ele vai sustentar a casa dele. Essa mulher está casada comigo há 25 anos. Claro que nós não vamos perguntar para ela se ela passou fome algum dia. Também nós não somos idiotas. Porque o marido, à moda antiga, ele olhava para a família e ele dizia para a família: eu assumo a responsabilidade de te conduzir até o final dos meus dias.
O homem de Deus, a moda antiga, ele olhava para a família e dizia para a família: eu assumo a responsabilidade de te conduzir em Cristo até o último dia da nossa família. E como tem família que é conduzida por mulher aqui? Homens, nós precisamos voltar a ser homens. Davi, ele olha, e Davi podia estar se queixando: pô, que saco, cara, de novo não vou comer, pô, que sacanagem, está todo mundo ali, olha aí, Samuel chegou para ungir um rei, por que o rei não pode ser eu? Coisa chata, só vão dar esses caras a oportunidade, para mim não vão dar oportunidade nunca, por que comigo as coisas nunca acontecem? Quem já se pegou fazendo isso? Levanta a mão quem é verdadeira. Pô, só comigo não acontece, quem já disse essa frase? Só comigo não acontece. Ei, Deus está vendo. O problema é que eu também já disse. Davi poderia estar ali, cara, mas Davi está sentado no lado de fora da casa. Ele está sentado lá de fora, cara. E ele está esperando só uma oportunidade. Davi está sentado lá de fora e os caras estão ali, estão chegando. E eles estão chegando. E aí chega o mais forte, depois chega o mais bonito. Depois chega um mais arrumadinho, depois chega um que disseram que tinha ganhado a batalha X, a Y, a Z. Os caras foram chegando, cara. E a oportunidade dele nunca chegava. Diz assim comigo: mas de repente. Sempre é um de repente de Deus na tua vida, sabia? Mas de repente. Ouviram falar de um cara chamado Golias, que afrontava o exército de Israel. Há 40 dias o cara tentava e afrontava o exército de Israel. Então o pai de Davi pediu para Davi ir até aquele local, para ver e saber dos irmãos. Então ele viu que o gigante afrontava todo mundo, ele viu que o exército de Israel estava sendo envergonhado, então ele recebe um de repente de Deus. De repente essa é a sua oportunidade. De repente, irmão, essa é a tua oportunidade de dar uma virada na vida. Ah, pastor, eu não estou vivendo um tempo legal, eu planejei aquele monte de coisa que tu falou, mas eu não estou tendo um momento legal na minha vida. Mas de repente, essa é a hora que o Senhor vai fazer uma virada aqui. Davi olha Golias confrontando o povo, e ele olha para aquele cara e diz: esse cara é um incircunciso. Esse cara não é marcado como um cara que faz parte do povo de Deus. Se esse cara é o incircunciso, quem é esse incircunciso para vencer o exército de Deus vivo? Eu posso vencer ele. O de repente de Deus era enfrentar um cara com 3 metros de altura. Então o rei Saul, o rei covarde, coloca a armadura dele em Davi, e eu imagino Davi chegando com aquela armadura de um cara de 1,90 m, porque Saul era grande, eu imagino 2 metros, eu imagino Davi chegando com aquela armadura, batendo as coisas, sabe quando bate aqueles ferros, o cara chega, eu imagino Davi chegando assim, e ele olha para o cara e diz assim: meu, eu não consigo nem me mexer, cara. Porque a gente sempre acha que Deus vai fazer uma coisa bombástica para acabar com o nosso problema, né? Brum, um milagre, uau. E Deus vem e diz para Davi: cara, tira essa roupa, tu não nasceu com essa roupa. Vai lá e pega aquelas pedras que estão no rio, são 5, porque eram 5 gigantes. Mas a estarrecedora pedra vai acertar a fonte do gigante. E quando o gigante cair, tu pega a própria espada e na cabeça dele. Então Davi, eu imagino aquele cara com 16, 17 anos de idade, olhando para Deus e dizendo: é possível, Deus? É com uma funda era uma corda com um couro na ponta. Uma corda com couro na ponta que o cara pega e bota uma pedra ali e começa a girar, e o gigante com 3 metros começa a rir de Davi. Quantas vezes já não riram de vocês? Quantas vezes disseram para vocês que vocês não iam dar em nada? Para mim disseram: tu não vai dar em nada, Fabiano. Tem gente que disse que eu não ia dar em nada, que veio para a igreja que eu sou pastor, precisando de ajuda. Então Davi olha para aquele cara, pega uma pedra pontiaguda,
gira a sua funda, o gigante olha para ele e começa a dar risada. Ô meu, tu vai me dar uma pedrada? É assim que tu vai me derrubar? E ele diz, tu vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do exército, do Deus do Deus vivo. Em nome do exército do Deus vivo. Então ele começa a girar a funda, e quando parece que não vai acontecer uma grande vitória na sua vida, a funda, quando está sendo girada, sempre há uma possibilidade de uma grande vitória te alcançar. Porque mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum, porque o Senhor está contigo. O mundo está em caos, mas o Senhor sempre tem uma funda para cada um de nós. As coisas no nosso entorno parece que não vão dar certo, mas o Senhor sempre tem aquela pedra que derruba o nosso gigante. Você crê nisso? Quando eu começo a olhar para essas histórias, eu começo a olhar para mim, tudo que eu planejei deu errado. Sabe qual foi a coisa que eu nunca planejei, Alberson? Ser pastor de igreja. Nunca planejei. Aí um belo dia o Senhor disse para mim, a tua funda é pastorear a igreja. Eu disse, Senhor. Fui falar para minha esposa, a minha funda é pastorear uma igreja. Deus disse que eu vou ser pastor, ela me amarrou. Em nome de Jesus, eu te amava, Satanás. Está pagando esse preço há 10 anos já. Todas as vezes que a gente parava para pensar e planejar, o meu sonho hoje, irmãos, era estar morando numa praia. O meu sonho profissional era continuar no banco que eu trabalhava, estava tudo bem para mim. E morar numa praia. Aí o Senhor me disse, a funda que derruba o teu gigante é o teu chamado. Vai pastorear ovelhas. E aí ele me perguntou 3 vezes, como perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro respondeu para Jesus, eu te amo. Eu respondi para Jesus a mesma coisa, eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Depois o Senhor perguntou para Pedro a 2ª e a 3ª vez, Pedro, tu me amas como tu disse que me amas? E ele disse, te amo, Senhor, tu sabe muito bem que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Por 3 vezes o Senhor também tem falado isso para mim a todo tempo. Todas as vezes que eu penso nos meus sonhos, Ele manda eu olhar para as minhas ovelhas e dizer assim, Fabiano, tu me amas? Eu digo, amo, Senhor. E Ele me diz sempre a mesma coisa, então apacenta as minhas ovelhas. E eu estou aqui, dedicadamente, tentando fazer isso. Sabe por que a igreja cresce ao invés de diminuir? Porque quando tu ama Jesus, se faltar baterista, ele passou na prova, em nome de Jesus, né, Rony? Ele não tomou posse. O que está acontecendo com essa igreja hoje? Toma posse, faz assim, aí tomou. Mesmo que falte bateria, não falta adoradores. Mesmo que falte estrutura, não faltam adoradores. Mesmo que falte o chão, o cenário perfeito para a vitória é Deus coloca o chão. Mesmo que falte argumentos para tu dizer, eu acho que eu consigo vencer. Quando não há argumentos, quando não há armas, o que Deus te diz? Eu te dou as armas. Porque a Bíblia diz, sabe o que? Deus dá semente ao que semeia. Então se você é um semeador, Ele vai te dar sementes. Não temas. E eu encerro pedindo para os meninos do louvor subir. Te convidando a dizer comigo mais uma vez, eu sou mais do que vencedor. Quantos de vocês, assim como eu, já sentiram que o diabo estava vencendo a batalha contra a sua vida? Quem já sentiu isso? Levanta a mão bem alto, sem vergonha. Parece que eu não vou conseguir. Fica com a mão alta assim, se você é como eu. Eu já teve momentos na minha vida que eu olhei para Deus e disse, Deus, agora já deu, não tem mais o que fazer, perdi a guerra. Deixa eu te dizer algo, você que está com a mão em pé, fica com a mão em pé. Mas em todas as coisas, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Quando o inimigo está ganhando a batalha contra a sua vida, você pode dizer, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. A Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 10 diz, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado. Sabe o que Deus está fazendo numa noite profética como essa? Ele está renovando em teu favor o cuidado dele, o qual também tinhas antes,
mas faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, diz Paulo, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo é como Davi. Está no lado de fora, está ungindo o rei, ele está dizendo: tu preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Paulo está enfrentando martírio, Paulo está enfrentando naufrágio, Paulo está enfrentando 1000 coisas, mas ele está dizendo: a pobreza eu sei lutar com ela, a dificuldade eu sei enfrentar a dificuldade, a crise emocional eu sei enfrentar essas dificuldades. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, diz o versículo 11. Versículo 12, ele ainda diz mais, ele diz: tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. Tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim como de abundância e de escassez. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês: tudo posso naquele que me fortalece. Se vocês tiverem essa fé capaz de dizer todos os dias: eu tudo posso em Cristo que me fortalece, não há gigante que te derrube, não há inimigo que te vença, não há tempestade que te pare, porque tudo você pode em Cristo, pois Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eu digo mais uma vez a frase: eu sou mais do que vencedor. Eu aprendi, irmãos, que mesmo nos meus dias maus o Senhor não me esquece. A Bíblia diz no livro de Salmos que o Senhor nos leva aos desertos para falar de amor. A Bíblia diz que Ele nos leva para os tempos de adversidade para nos falar quão grande e quão bom Ele é. Sabe, todas as vezes que eu olho para o apóstolo Paulo, falando tudo posso naquele que me fortalece, ele deixa um legado, porque Paulo, ele morreu por causa do Evangelho. E ele termina a jornada olhando para cima e dizendo: eu tudo posso em Cristo que me fortalece. Eu não sei a tua situação, não sei como você está, mas eu quero te dizer algo: você é mais do que vencedor. E você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Eu, quando os meus dias não são bons, como hoje eu não estou vivendo um bom dia, as memórias estão sufocando a minha alma. A falta dos meus filhos hoje está nível altíssimo. Deitar, pensar, levantei, pensando neles. De tarde fui deitar mais um pouco, pensando neles. Eles não estavam mais ali. Depois a pastora chegava com todo o ânimo dela, e eu olhava para Deus e dizia: Deus, por que eu não estou tão animado como ela? Deus, por que eu estou enfrentando essa crise? Deus, por que emocionalmente eu não estou conseguindo sorrir hoje, celebrar hoje? Então Deus me dizia: tu é como Davi, Fabiano. Mesmo que tu ande por um vale de sombra de morte, não tema mal algum, porque eu sou contigo. Deixa eu te dizer, mesmo que vocês não estejam enfrentando os melhores dias das suas vidas, deixa eu te falar algo. Mesmo que vocês estejam andando por um vale de sombra ou morte, não temam, o Senhor está contigo. O Senhor é contigo. Você pode ficar em pé? Que eu quero terminar essa noite, além de lendo mais uma passagem bíblica, expressando 2 frases que são animadoras. Deixa eu te dizer algo que está escrito em 1 João 4, versículo 4. Capítulo 4, versículo 4. A Bíblia diz: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Cutuca quem está do seu lado e diga aí para ele: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo.
Começa a cutucar ele, começa a dizer para ele: deixa eu te animar antes de acabar essa noite. Cutuca aí quem está do seu lado, não deixa essa pessoa sozinha. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Deixa eu te dizer, fala para ele aí, pode ser que você não tenha tido um dia feliz, um mês feliz, mas eu quero profetizar, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo, e você é o mais do que vencedor.